Boa tarde, candidato. Muito obrigado pela entrevista. 2 semanas atrás, no debate presidencial, você criou um momento bem dramático quando você confrontou Jair Bolsonaro diretamente, denunciando ele especificamente por ensinar aos brasileiros que violência é uma solução para os problemas do país. Na semana passada, o Bolsonaro sofreu um ataque violento e, claro, essa foi um crime bárbaro. A única pessoa responsável é um agressor que usou a faca. Mas você acredita que violência assim é um resultado inevitável de uma campanha que glorifica violência como uma solução para problemas políticos? É o resultado de uma visão política que valoriza mais o conflito, a cultura do ódio, da polarização, do que o debate. Valoriza mais o embate do que o debate. Essa violência começou em 2014, só que era ainda a violência política, violência verbal. Eu fui vítima de um processo violento de desconstrução, aonde a mentira foi usada. A desconstrução da minha biografia foi feita pela candidata Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, juntamente com o seu vice Michel Temer e o seu marqueteiro corrupto João Santana. Mas você Só tem, que você... a violência, Sim. ela começa em palavras, depois ela vai para o fato, para o ato. E o que aconteceu agora é resultado dessa violência que vem sendo cultivada na política na forma de palavras, na forma você de acha desconstrução de biografias. Mas você acha que as críticas que você recebeu em 2014 são parecidos do ataque violento que o Bolsonaro sofreu? Você acha que são parecidos? É que quando você começa dando lugar à mentira, ao ódio, à desconstrução de biografias, o passo seguinte é esse: a violência de fato. A violência para tentar eliminar fisicamente o objeto a que você está se contrapondo. E foi isso que aconteceu agora em 2018. Tá. Uma boa parte das pessoas consentiram a violência política, consentiram a mentira, consentiram a difamação e ficaram alguns coniventes e outros omissos. E eu dizia, não se pode ser conivente com esse tipo de coisa. Agora, em 2018, isso foi para um patamar inaceitável, que é o de transformar aquilo que é dito em palavras em ato. Foi a morte da vereadora Marielle, foi os atentados contra a caravana do presidente Lula, o atentado contra o ônibus de militantes do presidente Lula e agora um ataque ao próprio Bolsonaro. Então, vamos discutir o 2014 e a questão da corrupção, porque na eleição do presidencial em 2014, você disse para seus 22 milhões das eleitores que eles devem votar em Aécio Neves no segundo turno. E eu sei que você disse várias vezes, se você soubesse naquela época, que você sabe agora sobre Aécio, você não teria apoiado ele. E claro, depois do Lava Jato, a gente sabe muito mais sobre Aécio e muitos outros políticos do que sabia naquela época. Mas em 2014, antes você apoiou, você não sabia de nenhuma evidência que mostrasse que Aécio era corrupto? Da forma como apareceu na Lava Jato, em relação ao Aécio, em relação a Dilma, em relação ao Temer, em relação ao próprio presidente Lula, nenhum brasileiro sabia. E a minha posição é a mesma. Se eu soubesse, jamais teria apoiado Aécio Neves, nem Dilma Rousseff, porque, como eu disse, ambos usaram dinheiro de caixa 2. Infelizmente, numa eleição em 2 turnos, você tem que tomar uma decisão. Agora, se tivesse as informações que tenho hoje, jamais teria apoiado. Nenhum, nem outro. Até porque é muito interessante. Eu é que encaminhei, a meu pedido, o senador Aécio para o Conselho de Ética do Senado, para que ele fosse investigado pelo Conselho de Ética em relação às acusações que estão sendo feitas pela Justiça e pela própria gravação do envolvimento dele em corrupção com a JBS.
Mas o Partido dos Trabalhadores é quem fez uma carta para que Aécio Neves não fosse afastado da sua função de senador quando o Supremo pediu para ele ser afastado. Mas, candidato, desculpa, porque minha questão é alguma coisa um pouco diferente. Eu entendo que agora vocês sabem muito mais sobre a corrupção da Aécio do que sabia em 2014. O que eu estou perguntando é, no momento que você endossou a Aécio, na 2014, você sabia que ele era corrupto? Não sabia. Não sabia nada sobre isso. Não tinha as informações que tem hoje pela Justiça. Mas hoje candidato, são informações trazidas pela Justiça, com comprovação da Justiça, com uma gravação. Não são apenas acusações de período eleitoral. Mas em julho de 2014, muitos meses antes você endossou o Aécio, o Folha publicou um artigo com manchete: Governo de Minas fez o aeroporto em terra de tio do Aécio, informando que um aeroporto foi construído perto do terreno da família do Aécio para beneficiar o Aécio Neves. E também em 2006, a Polícia Federal confirmou que a lista da Furnas era real, que mostrou que vários tucanos, o Geraldo Alckmin, José Serra e também Aécio Neves, teria recebido milhões de reais na Caixa 2 para apoiar a campanha. Você não sabia nada disso quando você endossou a Aécio em 2014? Em primeiro lugar, não foi um endosso. Não é verdade que é um endosso. Não, você não apoiou? O que eu fiz foi com base numa declaração de que ele iria apoiar as políticas sociais do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, todos os programas sociais que são importantes para mim. Eu declarei o meu voto. Isso não significa endossar absolutamente nada disso. Mas o voto era para Aécio. Sim, o voto para o Aécio. E quando você declarou isso, você sabia sobre tudo disso? Isso estava sendo colocado pela imprensa. Ok, mas eu quero entender um pouco mais sobre a sua posição atual sobre a eleição em 2014. Eu entendo totalmente o que você está falando. Se você soubesse tudo sobre a Aécio, que agora sabemos que você não teria apoiado ele. Mas também você não teria apoiado a Dilma. Você teria ficado neutro. Isso está correto? Tá a sua posição. Então, vamos comparar o que sabemos sobre a Aécio contra Dilma. Independentemente que você pensa sobre a corrupção de Dilma em 2014, Caixa 2, Petrobras, pedradas, agora ouvimos gravações com a Aécio exigindo milhões de reais para propinas e também considerando matar uma testemunha, seu próprio primo, para silenciar ele. Se você soubesse tudo disso sobre a Aécio em 2014, como poderia ficar neutro? Não teria feito tudo possível para impedir um bandido assim entrasse ao Palácio do Planalto? Qual era a alternativa que nós tínhamos? O nível da Dilma é parecido? Você acha que a alternativa era a Dilma? Bilhões e bilhões desviados da Petrobras? Você acha que a alternativa era a Dilma? Milhões e milhões desviados de Belo Monte? Você acha que a alternativa era a Dilma? Milhões e milhões desviados dos fundos de pensão? É por isso que eu estou dizendo, depois da Lava Jato, de que o povo, infelizmente, sofreu uma fraude. Foi uma fraude eleitoral. A Dilma, o Temer, o Aécio, com dinheiro roubado de Caixa 2, fraudaram a eleição. Quem estava fazendo uma eleição limpa era eu, que não tinha Caixa 2, que não tinha dinheiro de corrupção. Infelizmente, o povo brasileiro ficou sem alternativa. Em 2014, você era a vice do Eduardo Campos. Sim. E depois a morte dele, tem evidência agora mostrando várias formas de suborno, lavagem de dinheiro, Caixa 2. Você acredita agora que o candidato com quem você concorreu na mesma chapa naquela eleição era corrupto? A Justiça está fazendo essa investigação.
Mas você tem uma opinião sobre isso? Eu tenho uma opinião. Que é a Como sua ele opinião? está morto e não tem como se defender, que a justiça conclua o seu trabalho. Diferentemente de qualquer outra pessoa que está viva, respondendo por seus atos, o Eduardo agora está morto. Entendo. E se tiver problema, todos os responsáveis devem ser punidos. Agora, o Eduardo já foi punido porque não tem como puni-lo, ele está morto. E não tem um compromisso com absolutamente nada de corrupção. Aliás, eu fui apoiar o Eduardo Campos porque foi feita uma articulação política pelos grandes partidos, principalmente pelo PT, para que eu não pudesse sair candidata, para que o meu partido não fosse aprovado. Naquela oportunidade, eu tinha 26% das intenções de voto quando negaram o registro do meu partido. E era exatamente para evitar que eu conseguisse me eleger. Naquela situação, por ter compromisso com a agenda da sustentabilidade, eu levei as minhas propostas a Eduardo Campos para que ele se comprometesse com elas. A minha aliança com o Eduardo foi uma aliança programática, em cima de ideias, de propostas. Infelizmente aconteceu uma tragédia. Sim. E se ele cometeu erros, se o partido dele cometeu erros, deve ser investigado. Os que estão vivos devem ser punidos. E eu não tinha nenhuma informação de que Eduardo Campos pudesse estar envolvido em qualquer coisa referente ao seu avião. Isso veio à tona depois da sua morte. Mas como jornalista, eu analisei a evidência pública sobre Eduardo Campos e eu formei uma opinião sobre se ele é corrupto. Você também analisou essa evidência e formou uma opinião sobre se o candidato com que você concorreu na mesma chapa 4 anos atrás era corrupto? Eu estou formando essa opinião a partir dos autos. E estou esperando o veredito da justiça. Porque Eduardo não está vivo. Se ele tivesse vivo, ficaria mais fácil chegar a essa conclusão, porque eu não faço política com leviandade. Não faço política apenas para ganhar voto. Eu faço política com base em coerência. E não é para poder ganhar voto que agora eu vou pegar uma pessoa que está morta, que não está aqui para se defender, e chegar a um veredito apressado só para poder salvar a minha própria pele. Ok. Você tem sido ferrenha com sua opinião sobre a Lula, falando várias vezes que ele é corrupto, que a condenação dele é justificada. Gostaria de saber sua opinião sobre Geraldo Alckmin. Você falaria a mesma coisa sobre Alckmin? Tem evidência que ele é corrupto, criminoso, que ele também deve ser preso? Eu estou dizendo o tempo todo que o presidente Lula já está pagando pelos seus erros e que as lideranças do PSDB, do PMDB e de outros partidos, como tem foro privilegiado, estão ficando impunes. Eu estou dizendo que eu não quero 2 pesos e 2 medidas. O Geraldo Alckmin, aliás, fez a mesma coisa que a Dilma. O processo dele foi parar no TSE, porque é uma forma de não ir para a Lava Jato. Quando eu digo que o PSDB e o PT acabam agindo do mesmo jeito no quesito corrupção, são contra a Lava Jato, usam as mesmas artimanhas, é porque eu não quero usar de 2 pesos e 2 medidas. O presidente Lula cometeu erros, está pagando por seus erros. Numa democracia, a gente não pode ficar tripudiando do preso. Mas também não é em função de você gostar ou não gostar de uma pessoa que você vai passar a mão na cabeça. Erros foram cometidos, esses erros têm que ser corrigidos e a melhor forma de corrigi-los é num processo que seja assegurado o mais amplo e legítimo direito de defesa. E isso aconteceu. Infelizmente, no Brasil, boa parte das lideranças políticas perderam-se no caminho. Bem, mas tem um questão bem específico que gostaria de saber sua resposta. Eu não estou perguntando sobre erros, estou perguntando sobre crimes. E para mim, como eu, se não me engano, você tem uma opinião que o Lula é um criminoso, que deve ser preso, que a condenação dele é justificado. E eu gostaria de saber se você acha a mesma coisa sobre Geraldo Alckmin. Não sei
se o PSDB é um partido que fez erros, mas se Geraldo Alckmin, pessoalmente, é corrupto, é um criminoso. Eu estou dizendo que os casos de corrupção do Alckmin, infelizmente, não chegaram a um veredito final, porque ele está escondido atrás do foro privilegiado. O presidente Lula tem um veredito final. O presidente Lula passou por um amplo processo de defesa, um julgamento em segunda instância. O Alckmin cometeu corrupção no seu governo, mas ainda não tem um veredito final. Quem vai dar o veredito final é a justiça. Eu nunca abri a minha boca antes do veredito final para fazer acusação ao presidente Lula. O que eu estou dizendo, eu estou me atendo à ação da justiça. Crime de corrupção, a justiça, os autos estão mostrando que o Alckmin, que o Aécio, que o Padilha, que o Temer, que o Moreira Franco, que o Collor, todas essas pessoas cometeram crimes de corrupção, mas ainda não foram julgadas. Não foram julgadas porque estão atrás do foro privilegiado. Entendi, tudo bom. E isso é crime. É crime. Mas precisa ser julgado, e para isso é preciso acabar com o foro privilegiado. Tudo bem. E eu defendo o fim do foro privilegiado. Defendo que acabe com essa ideia de que Caixa 2 não é crime. Eu defendo a criminalização do Caixa 2. E é interessante que nem o PT, nem o PSDB, nem o PMDB defendem isso que eu defendo. Depois da eleição em 2014, o debate político mais importante no Brasil era o impeachment da Dilma Rousseff, que você apoiou. E eu sei que você não apoiou o impeachment só de Dilma, mas também o do Michel Temer. Você disse várias vezes que também Michel Temer deveria sofrer impeachment junto com Dilma. Mas como todos nós sabemos, isso não aconteceu. Só Dilma sofreu impeachment, mas Michel Temer governou esse país os últimos 2 anos por causa do impeachment. Se você soubesse em 2016 que só Dilma ia ser impeachmentada, mas Temer vai ficar em poder, você teria apoiado impeachment? Eu não tenho como fazer essa ilação. Eu tenho como agir em cima de fatos. O Temer merecia ser impeachmentado tanto quanto a Dilma. E eu defendi ato contínuo que eles fossem cassados na decisão do TSE. Porque, na minha opinião, eles dois eram faces da mesma moeda. Praticaram juntos os mesmos crimes contra a Petrobras, em casos graves de recursos públicos. Infelizmente, quem defendeu o Temer e a Dilma juntos foi o PSDB e o próprio Partido dos Trabalhadores, porque era impossível separar um do outro. Não tinha como condenar o Temer e absolver a Dilma, não tinha como absolver a Dilma e condenar o Temer. Então, eles se juntaram para essa impunidade. Eu me mantive coerente. Eu era a favor do impeachment, era a favor da cassação, mas isso não dependia da minha vontade exclusiva. Então, mas você acredita, depois desse impeachment de Dilma, que resultou da presidência do Michel Temer, mais do que 2 anos, que a situação política aqui no Brasil melhorou ou piorou? Tem mais ou menos corrupção lá em Brasília depois desse impeachment de Dilma que você apoiou? Eu diria que eles continuam com os mesmos problemas de corrupção. Tanto a Dilma quanto o Temer. E quem está fazendo a diferença nem seria a Dilma, nem seria o Temer, é a Lava Jato que está fazendo a diferença. A Operação Lava Jato é que está desmontando os sistemas criminosos de corrupção nesse país, apesar de ser o tempo todo bloqueada, sabotada pelos governos que estão aí, tanto do PMDB, quanto era anteriormente do PT. A cassação teria sido o melhor caminho, porque a gente teria eleito um governo de transição, legitimado pela sociedade, com base em um programa. É isso que poderia ter ajudado o Brasil a não ter aprofundado cada vez mais esse desgoverno. A Dilma e o Temer ganharam juntos, dizendo que não existia problema no Brasil. O Brasil já foi o país do pleno emprego. Hoje tem 14 milhões de desempregados. Quem fez isso? A Dilma e o Temer. Ok, mas 3 meses antes
a votação no Senado para caçar Dilma, todos nós ouvimos o Romero Jucá explicando o real plano do impeachment. Não era para tirar o Temer e Dilma juntos, mas para tirar Dilma e deixar o Michel Temer na Planalto, especificamente para impedir a investigação da corrupção. Depois você ouviu que foi o real plano do impeachment, que foi impedir a investigação da corrupção e empoderar o Michel Temer como presidente da República. Você reconsiderou seu apoio do impeachment? Eu queria que fosse caçada Dilma, que fosse caçado Temer pelo TSE. E eu não advogo a ideia de que deixar a Dilma e o Temer seria melhor para o Brasil. Assim como não era bom para o Brasil deixar o Temer. O melhor caminho era ter caçado pelo TSE, não passar por cima das evidências, verificar as provas, que houve dinheiro de corrupção, Caixa 2, houve um crime na eleição de 2014 e foi grave. A Dilma e o Temer ganharam as eleições com base no dinheiro desviado da Petrobras, na maior parte. E isso fica claro nos depoimentos que foram feitos pelo próprio marqueteiro da presidente Dilma e tantos outros. Nem Dilma nem Temer continuariam sendo a solução. O melhor caminho era uma nova eleição. Mas você não sabia que a intenção do Congresso com o impeachment não foi que você quiser, mas foi para dar poder para Temer e o PSDB e o PMDB para impedir a investigação. Você não acreditava disso? Depois nós ouvimos a gravação do Jucá falando exatamente disso? Mas é que você não pode me responsabilizar pelos aliados da presidente Dilma. O Romero Jucá era o principal aliado da Dilma, era o líder da Dilma. Quem botou o Temer na linha sucessória da Dilma não fui eu. Quem botou como seu sucessor, seu colega de chapa, que ganhou as eleições mentindo junto com ela, com dinheiro da corrupção, foi a própria Dilma. Eu acreditava que o melhor caminho era caçar a chapa, ter uma nova eleição, legitimar um novo programa de transição para que nós pudéssemos chegar à eleição de 2018 com um governo de transição. Nunca advoguei nem Dilma nem Temer. Você acreditava naquela época que isso ia acontecer? Eu estava trabalhando por isso. Mas você acreditava? Eu acreditava que a sociedade brasileira estava mobilizada o suficiente para fazer com que nem Dilma e nem Temer continuassem fazendo mal ao Brasil. Eu acreditava nisso e eu continuo acreditando na sociedade. Imagine, quando eu era minoria lá no meu estado do Acre, você acha que eu ia desistir de continuar defendendo os índios só porque alguém ficava dizendo que a gente não ia conseguir demarcar as terras? Você acha que eu ia desistir de ficar lutando para ter uma representação política só porque alguns ficavam dizendo que iam fazer isso ou aquilo outro? Não, eu acredito nos meus princípios, trabalho por eles, acredito na sociedade, não fico nessa ideia que muitos têm de que quando é erro da esquerda, passa a mão na cabeça. Quando é erro da direita, aí você condena. Um dos primeiros atos do Temer como presidente é quando ele anunciou seu gabinete que incluía só homens brancos. E você tem uma das histórias mais inspiradoras de qualquer política, de qualquer país. Estou falando isso não com palavras vazias, mas com muita sinceridade e muita admiração. Então, gostaria de saber como você reagiu quando você viu esse gabinete só com homens brancos e se você se tornar presidente, quais compromissos específicos você vai dar para ter diversidade no seu governo? Era uma cena muito retrógrada, apenas homens. Mas se a gente for pensar direito, olha o vice que a Dilma tinha, olha a pessoa que ajudou a ganhar a presidência da República, que ela colocou na sua linha sucessória, alguém que não considerou a contribuição das mulheres em nenhum momento. Eu, se for eleita, eu quero sim a contribuição das mulheres. As mulheres são mais da metade
da população brasileira. É muito difícil ser mulher e fazer política nesse país, não é? Eu venho pagando um preço muito alto, não é? Eu fico verificando que talvez a agressão que eu sofri em 2014 só foi feita porque eu sou mulher. Eu não vi o Aécio ser desconstruído. Eu não vi nenhuma outra pessoa... Você acha que é a mesma coisa para Dilma, que ela sofreu por causa de ser mulher também, no mesmo jeito? Não é a mesma coisa, porque a agressão contra mim foi avalizada pela Dilma. Tá. Foi a Dilma que avalizou o seu marqueteiro, a sua equipe de campanha, a mentir, a me agredir, a desconstruir a minha biografia. Ela não sofreu de outras pessoas por ser mulher? Com certeza sofre, todas as mulheres sofrem o preconceito. O estranho é ver uma mulher patrocinar o preconceito. O estranho é ver uma mulher mentir a respeito de alguém que sabia que eu não sou uma pessoa que defende os interesses dos banqueiros em prejuízo dos trabalhadores. Isso é que é triste. Tá. Então, candidato, por causa das lideranças do Bolsonaro nas pesquisas, tem muitas pessoas na esquerda e também no centro que têm medo do segundo turno entre Alckmin e Bolsonaro. Então, eles querem se unir a um candidato para evitar isso e as duas opções óbvias, segundo as pesquisas, são você e Ciro. E o argumento do Ciro é que ele estava na política há 40 anos, sem escândalo nenhum da corrupção, exatamente como você, mas que ele mostrou que ele pôde liderar, porque ele era governador de um estado grande e prefeito de uma capital. Então, qual é seu argumento para que as pessoas que querem impedir o segundo turno entre Bolsonaro e Alckmin se unam a você em vez de o Ciro? Eu não quero me contrapor às pessoas me unir em vez do Ciro. Eu quero que as pessoas se unam em torno da melhor proposta. Essa é a minha política. Tudo bem. Eu quero que as pessoas votem em mim porque elas querem ver todas as crianças na escola. Que as crianças possam ter uma creche de 0 a 4 anos de idade, de que a gente possa desenvolver economia sem destruir o nosso meio ambiente. Eu quero que as pessoas votem em mim porque eu tenho uma visão de desenvolvimento para o século XXI, aonde a gente usa com sabedoria os recursos naturais, aonde a gente vai produzir energia limpa, renovável e segura, com o uso do vento, com o uso do sol, com o uso da biomassa, porque eu vou gerar muitos empregos com o turismo sustentável. Sobre educação e crianças, a escola é o lugar para discutir gênero, sexualidade, homofobia e a igualdade de todas as formas da família? A escola é o espaço onde se deve educar as crianças para o respeito à diferença. É o lugar onde a gente aprende a conviver uns com os outros, a conviver com a natureza e a conviver com a gente mesmo. Isso, em parte, a gente aprende no ambiente parental, na comunidade. Mas a escola também tem uma contribuição importante em relação a essas questões. A escola não pode ser um espaço de proselitismo, nem religioso, nem político, nem ideológico ou de qualquer natureza. Mas para discutir igualdade de gênero... Para discutir igualdade, respeito, combate a qualquer forma de discriminação... Inclusive homofobia. Com certeza, a homofobia não deve ser algo que deva ser praticado. Uma pessoa não deve ser discriminada por ser gay, uma pessoa não pode ser discriminada por ser negra, uma pessoa não pode ser discriminada por ser índia, por ser mulher, não deve ser discriminada por nada. O que nos une é a condição humana. Nessa base, a gente pode conviver, nessa base, a gente pode se respeitar, independente da cor, da religião ou da orientação sexual. E a escola ajuda, sim, a gente a ter essa forma de convivência pacífica, respeitosa, de aprender a ser igual nas nossas diferenças. Então, tem uma bancada muito poderosa que é evangélica e eles foram a chamada bancada da Bíblia e são conhecidos por basear suas posições políticas na religião. Você, ainda que seja abertamente evangélica, não é muito identificada com essa
bancada. Então, como você vê a relação entre religião e política e quais as diferenças entre você e essa bancada da Bíblia? Eu não participei em nenhum momento da bancada evangélica. Quando eu era católica, nunca articulei nenhuma bancada católica, e o meu primeiro mandato eu ainda era católica, e como evangélica nunca participei da bancada evangélica, porque eu acho que nós devemos, quando ganhamos um mandato, trabalhar para todas as pessoas, independente do credo, independente de qualquer que seja a condição das pessoas. E eu não costumo misturar política com religião. Ainda que eu tenha a minha fé e professe a minha fé, defenda os valores que tenho abertamente para que todas as pessoas possam fazer suas escolhas sabendo exatamente o que eu penso. Diferentemente de certos políticos que, quando estão com os evangélicos, fazem um discurso para os evangélicos e, quando estão com a esquerda, fazem outro discurso, quando está com os trabalhadores, fazem um discurso, quando está com os empresários, fazem outro discurso, eu faço sempre o mesmo discurso. Eu sou contra o aborto por convicção filosófica, por convicção religiosa, mas o Estado é laico e é por isso que eu tenho dito, se for para ampliar para além das formas que já existem de aborto, que não sejam apenas os 513 deputados, que a gente faça um plebiscito. É assim que em vários países do mundo, em vários estados, nos Estados Unidos, são feitos os debates. Mas quero perguntar sobre aborto, se eu posso, porque também não é só uma questão moral, mas também um problema da saúde pública. E muitas mulheres que necessitam de aborto correm risco de vida porque são forçadas a fazer isso ilegalmente. E esse risco ameaça principalmente as mulheres negras e as pobres. Como você pretende proteger essa população? Trabalhando para que nenhuma mulher tenha que enfrentar uma gravidez indesejada, fortalecendo cada vez mais as políticas públicas de planejamento familiar. E quando uma mulher é levada a uma situação extrema de aborto, essa mulher tem que ser respeitada, tem que ser acolhida. Mas nós devemos evitar que uma mulher tenha que passar pelo trauma de ter uma gravidez indesejada e que tenha que lançar mão de um ato extremo, que é o ato do aborto. Eu não imagino que nenhuma pessoa defende o aborto como um método contraceptivo. Então é melhor que a gente se una naquilo que todos nós estamos de acordo, que nenhuma mulher tenha que ter uma gravidez indesejada. Mas se uma mulher fizer um aborto, ela não precisa ser presa, ela precisa ser acolhida, respeitada, tratada do ponto de vista da saúde e, muitas vezes, das suas fragilidades emocionais. E se for para ampliar, para além do que já existe, que é no caso de risco da mãe, no caso de crianças que podem nascer sem o cérebro, ou no caso de estupro, que se faça isso por um plebiscito. Quem convoca o plebiscito é o Congresso. A única coisa que eu estou dizendo é que eu vou trabalhar para que as mulheres sejam atendidas, as mulheres sejam respeitadas, que o planejamento familiar funcione, que as nossas jovens e adolescentes e os nossos adolescentes, porque não são apenas as mulheres que devem ser orientadas, não tenham que passar por uma gravidez indesejada. Ok, para a última pergunta, o presidente da República é responsável para a política externa e essa eleição tem muito pouca discussão sobre isso. Então, gostaria de saber sobre um debate muito importante para evangélicos e também para o movimento da Bolsonaro, que é apoio do Israel. Gostaria de saber sua posição sobre isso, se o Brasil e também o mundo deve ser mais para proteger os direitos dos palestinos ou mais para apoiar o governo do Israel? Para que se tenha uma política externa equilibrada, de respeito à soberania dos povos, de ajudar que o conflito seja resolvido da melhor forma possível. Nós não vamos conseguir resolver o conflito se não tivermos uma grande capacidade de mediação, de entender que o povo palestino tem seus direitos, que o povo israelense tem seus direitos
e que nós não devemos, a priori, focar apenas em um dos lados. Os dois lados devem encontrar uma saída que seja pacífica. É isso que orienta a boa diplomacia, as relações internacionais. Então, candidato, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço a você a possibilidade de dialogar sobre temas que são tão relevantes e tão instigantes para a política brasileira. Tá, muito obrigado.